Um pouco didático aqui. Quando a gente analisa uma ação, obviamente que a gente vai dar uma olhada na empresa, na saúde, nos indicadores financeiros. Quando eu vou atrás, vamos supor que eu estou buscando criptoativos para compor uma carteira. Eu vou atrás dos ativos e vou investigar a história que tem por trás dele. Como que eu, como uma pessoa física que estou no mercado, posso escolher bons ativos, criptoativos? Esse é um grande desafio, porque o que a gente tem hoje é que a criptomoeda mais antiga, que é o Bitcoin, que foi criada em 2009, né? Então ela tem aí basicamente 12 para 13 anos. Em 2008, a primeira transação foi em 2009. Aí você tem depois o Ether, né? Que é a moeda da rede Ethereum. Ela foi idealizada em 2013 e foi criada em 2015. Inclusive o criador da rede Ethereum, Vitalik, ele está fazendo aniversário hoje. Fez 28 anos. Então ele criou esse negócio quando tinha 20, né? Sim. Um gênio. E essas são as duas mais antigas. Boa parte das outras moedas estão surgindo agora. Então você não tem um histórico para acompanhar. O que o pessoal vê é quem é a equipe por trás, né? É descentralizado? É mais centralizado? Se é centralizado, está na mão de quem? Então tem esses pontos. Só que justamente devido a essa grande recenticidade que nós temos, a gente tem que pensar em criptomoedas como se fossem startups. E geralmente, sobretudo a pessoa física, você tem que investir em startup como? É só uma partezinha do seu capital. Porque startup é aquele negócio, pode dar muito certo e multiplicar por 10, 20, 30, 100 vezes, ou pode dar errado e ir a zero, porque a empresa vai quebrar. Com criptomoeda é exatamente a mesma coisa. Na verdade, com ações também. Só que como para fazer um IPO, a empresa já passou por uma série de testes, né? Obedeceu uma série de regulamentações, né? Tem muito mais crivo naquele mercado, muito mais gente olhando aquele case específico. Então a chance disso acontecer no curto prazo é bem menor. Agora, com criptomoeda, basta um erro no contrato inteligente, né? Se for lançado no blockchain de outra moeda, que aquilo pode ir a zero. Então, quer investir em criptomoeda? Começa pelas mais antigas. E começa com pouco, porque ninguém começa sabendo como é que funciona o mercado. Só que se você bota um pouquinho de dinheiro, você fica mais interessado em pesquisar. Você vai aprendendo com o tempo. Mas até hoje, se for pegar o portfólio das pessoas que eu acompanho, que mais entendem desse mercado, porque é um mercado muito novo, com muita transformação, a maioria é extremamente otimista com o Bitcoin no longo prazo, e tem a maioria do dinheiro em Bitcoin, e tem um pouquinho nos outros protocolos, né? Um pouco mais no Ether, porque está passando aí no teste do tempo, e porque é uma rede que ela está sendo muito utilizada. E criptomoedas têm esse efeito de rede, né? O dinheiro tem um efeito de rede. Quanto mais gente valoriza o dinheiro, mais valor ele tem. O dólar é uma moeda global porque tem demanda do mundo todo. O cara de Taiwan, o cara da Austrália, da Itália, todo mundo quer dólar. Por que o real não tem tanto valor? Porque quem quer o real é o brasileiro, o argentino, o venezuelano, o pessoal da América do Sul mais. Era essa a minha dúvida, né? A forma de fazer um valuation de uma criptomoeda, por exemplo, entre parênteses, um valuation, seria talvez entender o número de transações que acontecem na rede por trás do blockchain deles, ou quantos ativos estão atrelados àquela rede, se de fato é um sistema robusto. Então, talvez se passarem por provas, existem alguns gatilhos que fazem esse ativo subir, é mais ou menos isso? É bem complicado, né? Você vai achar pessoas que têm lá as suas teorias sobre como analisar uma criptomoeda em termos de valor, né? Lei de Metcalfe, que fala que uma rede vale o quadrado dos seus participantes, adaptações para isso. E tem as projeções, já o Bitcoin tem que estar valendo até tanto devido ao modelo Stock to Flow, que é o modelo que analisa o estoque que existe, o fluxo de criação de novos Bitcoins. E o pessoal olha gráficos, mais ou menos dança em torno daquele valor. Só que o pessoal olha o gráfico logarítmico, né? Se fosse olhar o gráfico sem estar nessa escala, ia ver que é muito distorcido. Então, é muito complicado a gente avaliar o quanto deve valer uma criptomoeda. A analogia que a gente pode fazer é com o mercado de ouro. E não tem uma fórmula para você ter um valuation do ouro. Você tem uma demanda, né? No fundo. É oferta e demanda, né? Porque uma empresa, por exemplo, gera um fluxo de caixa. Então você sabe, olha, se essa empresa aqui lucra tanto, né? Eu estou comprando a 10 vezes o lucro, em 10 anos volta para mim, se ela mantiver o lucro igual, distribui tudo. Mas tem crescimento ainda, então eu tenho que valorizar essa empresa mais acima. Você tem certas maneiras de calcular o valor daquilo. E que já são subjetivas, né? Porque você pega um ativo no mercado tradicional. Qual é o valor de uma empresa? É o valor dos fluxos de caixa futuros dela trazidos a valor presente. Ninguém sabe quanto ela vai ter de lucro no futuro, então já é um chute. Um chute educado, mas é um chute. Ninguém sabe essa taxa de desconto para trazer valor presente, porque também não sabe a taxa de juros no futuro. Então é um outro chute. Então tem um analista que vai chutar que vale A, o outro vai chutar que vale B, o outro vai chutar que vale C.
e podem estar todos errados, né? E tudo pode acontecer nesse inteirinho também, né? Pois é. Como é que você faz o cálculo de quanto a Apple vai lucrar se a Apple todo ano tá lançando uma coisa nova? De repente lança um produto que nem aqueles AirPods, né? Que sozinho tem uma receita maior do que de boa parte das empresas do Brasil. Obviamente, se você tiver algum exemplo, outro exemplo que você queira mencionar também, mas se vocês aí têm curiosidade, quer ver um caso muito desse especulativo que eu achei muito interessante, uma live de 3 horas, mas eu vi um do Holder, acho, fazendo do Tesla. São 3 horas explicando como que as pessoas veem o valuation. E ele fala se ele concorda ou não. Mas é tipo assim, a Tesla vai ter que ter 20% do mercado de carros elétricos da China até 2030. Então tem coisas muito específicas que estão construídas, pensadas por trás. Não é vamos pôr $1.000 aí na Sim, vê se dá. Mas, por exemplo, pergunta de leigo aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma estrutura de contratos inteligentes atrás de uma criptomoeda, um Ether, um Cardano, por exemplo, e de repente tem um vendedor e um comprador que resolve transacionar a commodity através desse sistema. Significa que necessariamente esses players vão transacionar com aquela moeda, o Ether ou com o Cardano? Isso é relevância. Sim. Cria demanda, né? Porque tem que pagar as taxas da rede com a moeda. Então, isso, teoricamente, elevaria a Você depende de quanta gente aceita moeda no mercado, né? A moeda. Vamos pegar um exemplo trazendo do que as pessoas estão mais habituadas para o que estão menos, né? Então, o Mário trabalhava no Facebook. O Facebook tem 3 bilhões de usuários, né? É isso aí. Então, se tem 3 bilhões de pessoas usando, logicamente aquilo tem que ter muito valor no final das contas. Então, com cripto, a gente pode usar essa analogia. Quanto mais gente usando uma rede de uma certa moeda, mais valor ela tem que ter. Quanto valor? Aí é altamente discutível, porque cada um vai ter uma fórmula de calcular. Eu não fico projetando qual vai ser o valor do Bitcoin. A única coisa que eu penso é essa questão de oferta e demanda, por exemplo. Se a gente for pegar o mercado de ouro, que é uma boa analogia, você tem uma certa demanda por ouro no mundo, já há muito tempo, né? Milênios, culturas que não tinham contato entre si valorizavam ouro de diferentes formas, motivos religiosos, estéticos, monetários, e você tem uma oferta de ouro. Vamos imaginar que essa oferta de ouro, a cada 4 anos, ela diminua pela metade. É o que acontece com o Bitcoin, por exemplo. Então, tem as minas de ouro, de repente elas vão lá e falam, de hoje em diante só sai da mina metade do que saía antes. E depois de 4 anos, agora é só metade daquela metade. E assim vai. Se você tem uma oferta cada vez menor e aquela demanda se mantém igual, o preço subiria. Com o Bitcoin, é exatamente isso do ponto de vista da oferta. Só que, diferente do ouro, que tem muita reserva mapeada, mas não explorada, porque não é economicamente viável agora, com o preço atual. Tem ouro no meio da África, mas tem que construir estrada, tem que extrair o ouro, pegar na estrada de volta e levar embora num porto que não existe, por exemplo. Sim. Com o Bitcoin, é escasso matematicamente, são 21 milhões. Então já tem mais escassez do que o ouro. E na demanda, não é a manutenção da demanda que já existe, porque todo dia tem um cara daquele grupo que começou a usar Bitcoin que fala com o vizinho dele. Cara, sabe o que é Bitcoin? É quase uma testemunha do Bitcoin, né? Bate na porta assim. Sabe o que é Bitcoin? Você tem um minuto para a palavra do Satoshi Nakamoto? E aí começa a ensinar. Então a demanda vai crescendo. Então eu não sei qual vai ser o valor do Bitcoin, mas eu desconfio que vai ser um valor muito maior do que a gente tem hoje. Quando que deve atingir esse limite aí de emissões? O calculado 2140. é 2140. Esse é o calculado. Porque dá para fazer uma conta, porque mas o protocolo... já foi 18, né? Mas tem a ver também com o avanço da computação, certo? Tem a ver, mas é esse o ponto, né? O Bitcoin ele tem um sistema de autoajuste para garantir que você tenha a mineração de um bloco a cada 10 minutos. E como é que é a mineração de um bloco? Você coloca muito poder computacional, pessoas do mundo inteiro investem em hardware pesado e pagam contas de energia altas para participar desse concurso, para resolver um problema matemático que o próprio protocolo do Bitcoin cria. E é um problema aleatório, você vai testando os resultados. E aí quem consegue achar essa resposta ganha a recompensa dos novos Bitcoins e também de ordenar as transações que estão acontecendo na rede. E ganha taxas por isso também. Isso já responde a uma pergunta que sempre surge. Quando acabar de minerar, por que os mineradores vão continuar trabalhando? Para ganhar as taxas da rede. Mas esse é o ponto. Esses caras ganham essas taxas e ordenam as transações. Se muita gente bota poder computacional, mais gente tentando resolver o problema, vão achar a resposta mais rápido, né? Então vai ser antes de 10 minutos. Aí a cada 2 semanas, que dá 2016 blocos, a rede se ajusta. Muita gente minerando, aumenta a dificuldade. Aí se de repente a Rússia expulsa os mineradores, como saiu notícia há pouco tempo. Pois é. Tira poder computacional, fica mais fácil. Tira poder computacional, fica mais difícil resolver o problema, porque é menos gente tentando. O que a rede faz? Diminui a dificuldade.
Aí na hora que diminui, cria um estímulo para mais gente colocar mais poder computacional. Aí, novamente, passam a minerar mais rápido. Eles voltam a aumentar a dificuldade. Então, nesse jogo que vai tendo, nesse autoajuste da rede, a média é da mineração de cada bloco em torno de 10 minutos. E aí, depois de 210 mil blocos, a cada 4 anos mais ou menos, acontece essa quebra pela metade na criação de bitcoins.